Meu amigo, olá, minha amiga. Márcio Stauschmidt, diretor de operações aqui da Like Brasil, em mais um Liderança com Ação, um podcast seguido de uma ação de entrevistas que nós estamos trazendo a presença de líderes, top líderes e, mais do que isso, pessoas empreendedoras que estão transformando o mercado dentro do marketing multinível. E também outras pessoas que não fazem parte do marketing multinível, mas são empreendedores com ação. Nesse dia, estamos trazendo um dos nossos top líderes, triplo diamante neste momento, triplo diamante, o Will Ramos, que é uma pessoa que tem se dedicado exclusivamente ao nosso negócio. Empresário, pai de família, mais do que isso, uma pessoa que proprietário de uma plataforma, de um centro de distribuição e líder de rede, que é exatamente daí que nós vamos trazer as informações hoje para compartilhar com você. Will Ramos, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe aí cada vez mais o trabalho que você vem fazendo, você, da Virgínia, sua esposa. E sabemos que você tem uma história transformadora, uma história de ter quebrado muitas vezes, né? E parece que as pessoas, quando estão lá do outro lado e veem a gente como empreendedor, parece que tudo deu sempre certinho, que não tivemos perrengue, que não passamos por dificuldades, que não teve horas e horas de estrada. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente, Will, um pouquinho da sua história, desde quando você era empreendedor com a parte de gastronomia, com shows, entrar no multinível, fazer aquela baita transformação com o Uber e hoje estar conosco. Obrigado a todos, né? A gente é uma satisfação, uma honra estar aqui participando desse podcast e tentar mostrar, né, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho das vezes que a gente também já quebrou nesse negócio e, graças a Deus, né, a gente nunca desistiu. Por isso conseguimos almejar esse patamar hoje, almejar uma grande plataforma, almejar um CD. E que com certeza, com as bênçãos do Criador, né, haverá de sempre ser mais. Maravilha. Will, você está no marketing de relacionamento, no marketing multinível, desde 2017, é isso, né? 2017. Como é que foi a sua chegada no marketing de relacionamento? O que foi que aconteceu para que você desembarcasse nessa nova versão de empreendedorismo? Então, Márcio, eu trabalhava em 2016, eu tinha 2 bares em Goiânia, certo? Gastronômicos, com música ao vivo. Trabalhava demais da conta, e a gente trabalhava, abria o bar cedo para fazer café da manhã também e fechava de madrugada. Então, era muitas horas trabalhadas, a gente trabalhava bastante. E o que acontece? Eu tinha um bar, certo? E com o crescimento e o sucesso desse bar, eu entrei numa sociedade em um segundo bar, certo? E nesse segundo bar, nós tivemos alguns problemas de administrativos, né? Problemas administrativos. E infelizmente esse segundo bar tirou o dinheiro do primeiro bar, que era o que tinha sucesso, que estava dando dinheiro, e tirou o dinheiro do segundo bar, né? Nisso eu coloquei meus filhos no negócio, e infelizmente não deu certo. Quando eu estava no final, no momento final, crucial desses bares, uma pessoa me convidou para conhecer uma empresa de multinível. Só que ali eu já tinha perdido muito dinheiro, eu estava numa situação muito crítica. E quando eu entrei numa sala que eu assisti a primeira PN da minha vida, que eu vi lá aqueles bolinha, aqueles ganhos, aqueles carros luxuosos, aquelas viagens maravilhosas e várias outras coisas, Márcio, eu me vi a solução dos meus problemas ali. Eu falei, não, isso aqui eu dou conta de fazer, e aqui é uma forma de eu ganhar muito dinheiro com pouco investimento, porque eu não tinha mais aonde tirar recursos
para montar outro negócio. E eu vi no multinível que o investimento era muito baixo e o resultado era altíssimo. E foi aonde que eu me dediquei, a partir daquele momento de conhecer uma empresa antiga, e comecei a realizar o processo do multinível. A mudança de chave, a sua necessidade é que fez você vir para o marketing de relacionamento. Eu costumo dizer que a necessidade faz as coisas acontecerem. Olha bem o que eu vou falar para vocês. A situação, ela era muito difícil. Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Para mim, lógico, né? Iria arrumar um serviço no tradicional, iria fazer qualquer coisa. Tanto é que agora eu vou falar da parte do Uber. Era ser um Uber, era ser, não desmerecendo, tá? A categoria de forma alguma, não pense dessa forma. Mas eu sempre me cobrei muito, Quando sempre me você, cobrei. quando você fala que a virada, ela veio pela necessidade, digamos que uma pessoa que esteja nos assistindo agora, ela fale assim: eu só tenho R$ 100 e tenho 1 hora e meia, 2 horas disponível por dia. Ele pode ser um top leader? Ele pode iniciar esse projeto? Com certeza. Com certeza, como se você tiver R$ 100 e tiver aí a disponibilidade de 1 ou 2 horas por dia, você pode ser o próximo líder e estar sentado nessa cadeira aonde eu estou sentado. E você pode ter certeza que muitas pessoas fizeram isso. Não é eu que fiz isso. Nós temos aí várias referências de pessoas que estavam em situações precárias, situações difíceis, e que com certeza hoje a vida está totalmente transformada, né, em relação por causa do multinível. Quando você falou que foi para uma empresa que aprendeu o que era esse negócio, eu sei que essa empresa é uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, né, é uma empresa tradicionalíssima entre nós aqui no Brasil, mas com a saída da principal linha de produtos, que era aquilo que você trabalhava, que fez com que você tivesse que buscar novas alternativas. E parece que foi aí que você entrou para o Uber também. E o Uber, na sua vida, naquele momento lá em Goiânia, né, eu vou falar no Goiás, você que implementou o que hoje nós temos dessas lojinhas de Uber. Também. Como é que foi isso? Como é Então, que foi Márcio, essa sacada? Porque é uma história porque as até, pessoas geralmente estão lá pilotando, né? uhum, é uma história que eu dedico muito e falo que é só Deus. O que aconteceu comigo é coisa que é Deus que coloca na vida da gente, né? Eu estava dirigindo o Uber, fazendo uma corrida, meu aplicativo tocou, eu peguei uma pessoa, essa pessoa entrou, estava de blazer, como eu tô, estava com a pastinha do lado, e ela me fez uma única pergunta, olha só a pergunta que ela me fez. É, quanto você gasta de combustível no seu carro por dia? Foi a pergunta que ele me fez. E eu achei estranha a pergunta dele, né? E falei, olha, eu gasto aqui uma média de 50 a R$ 70 de combustível por dia. E ele simplesmente me falou o seguinte: você quer conhecer uma oportunidade que aonde você nunca mais vai pagar combustível no seu Uber? E eu achei aquilo assim, na situação, para quem estava na situação que eu estava, uma coisa. Cara, se eu vou fazer Uber e não ter que pagar combustível para mim, é que a situação estava Maravilhoso, maravilhosa. né? Estava perfeito, né? E ele me falou isso e eu achei muito, muito, fiquei muito curioso. E perguntei para ele, como que é isso? Você sabe o que ele fez, Márcio? Ele simplesmente pediu para me parar o Uber na primeira esquina, eu parei. Ele desceu, me pagou a corrida, R$ 6,05, o valor dessa corrida. Me deu um cartão e falou assim: olha, agora eu não tenho tempo para falar com você, que eu tenho uma reunião marcada, mas você me liga que eu vou te mostrar como que você vai fazer, que você nunca mais vai pagar combustível no Ele seu Uber. gerou uma expectativa. Jogou o que nós chamamos de gatilho mental em mim e que eu agradeço todo dia por ter conhecido essa oportunidade dessa forma. Eu continuei. Aí, Márcio, eu fui ligar para ele não me atendia, liguei 2 vezes, ele não me atendia. Depois ele me retornou um dia, falou assim que sabia que era eu, mas que ele não estava podendo falar comigo naquele momento. Até o dia que ele marcou comigo
uma tarde, numa panificadora muito famosa em Goiânia. Eu estava fazendo Uber, estava do outro lado da cidade. Desliguei o aplicativo, tão interessado que eu estava em conhecer essa famoso Uber que não paga gasolina, né? E foi o encontro dele. E de verdade para você, quando eu cheguei na padaria, que eu estava tomando um café e que eu vi uma pasta de perfumes aberta em cima da mesa, eu, eu me questionei. Eu me questionei de tal forma que eu cheguei a falar com Deus sobre isso. Meu Deus, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu faço as coisas acontecer, e você me traz para me perder tempo com isso aqui, que seria os perfumes de bolso. Eu, em momento algum, presta atenção que eu vou falar para vocês. Em momento algum eu valorizei aquela oportunidade. Em momento algum eu coloquei aquilo como fosse aquilo que ia mudar a minha vida. Estava na minha frente, o que mudou minha vida, e sabe o que aconteceu? Como eu tinha insistido tanto com essa pessoa para que ela me mostrasse a oportunidade da gasolina, de não pagar a gasolina do Uber, porque se dependesse de mim, eu tinha que dar as costas saídas. Só que como foi eu que insisti muito com ele, ele me pediu 20 minutos, 30 minutos para conversar comigo, eu sentei e não vou mentir para você, eu não escutei nada que ele falou, nada entrou na minha cabeça que ele falou. E aí o que que aconteceu? Naquele momento, eu falei para ele, ó, não é para mim, perfume é coisa de mulher, não é coisa de homem, certo? Perfume, batom, essas coisas tudo não é coisa de trabalhar não. E eu preciso fazer corrida, você não leva mal não. E virei as costas e saí. Sabe o que que ele fez, Márcio? Ele simplesmente falou, não, calma aí, você não entendeu o processo. Eu falei, não, não é para mim não. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 6 perfumes aqui no seu carro. Na época que não tinha lojinha, ele colocou numa cordinha assim, ó. Amarrou 6 perfumes numa cordinha, colocou no banco de passageiro e amarrou com a fitinha. Ficou muito bonitinho, né? E falou assim: você vai fazer suas corridas e deixa 6 perfumes aqui. Se as pessoas te perguntar, você fala que você não conhece, você fala só que é perfume e você fala o preço. E pronto. Você não vai pagar nada por isso. E eu falei pra ele, eu falei, olha, já que eu não vou pagar nada, coloca esse negócio aí, só não demora porque eu tô perdendo corrida, né? Mas quando deu, aí eu lembro da primeira corrida. Eu lembro disso que isso me marcou. A primeira pessoa que entrou foi um rapazinho jovem, eu tava indo pra uma festa rave, e ele olhou e perguntou assim: "O que que é isso aqui? Isso aqui é narguilé?" Narguilé, né? Eu falei, não, isso aqui é perfume, aí tem 6, você pode cheirar, escolher qualquer um e custa R$ 30. Na época o preço de venda era 30, era bem mais barato. E ele me comprou um perfume. Ele cheirou lá assim e falou, tá aqui os 30. Pegou o perfume. Eu olhei, né? Falei, deixa os 30 aqui, normal. O que que eu quero dizer com isso, gente? Quando foi 10 horas da noite, 22 horas, eu tinha medido 6 perfumes. E aí, como eu tinha vendido 6 perfumes, acabou os perfumes. Eu peguei o telefone e liguei para essa pessoa. Os perfumes acabaram. Eu nunca vi uma risada no telefone como a dele. E aí eu perguntei, "Ô, quero pegar mais, né? Como é que eu faço?" Achei fácil demais a conta, sem dificuldade nenhuma. Eu não sabia questão de qualidade de perfume, se era masculino, se era feminino, se era de marca X, Y, Z. Você entendeu? Eu vi que colocava e vendia. E era um custo. Aí ele falou para mim assim: você lembra que eu te falei que você falou para mim que eu pagava de 50 a R$ 70 de gasolina por dia? A média que você ganha num perfume desse na época era R$ 15. Você vendeu 6 perfumes. Então você fez aí R$ 90 de lucro. R$ 90 dá para pagar seu combustível? Foi o que ele me perguntou. Eu falei, não, mas eu quero mais, tá? Eu vou te pagar isso aqui. Ele falou, não, isso aí você não precisa me pagar. Eu falei que ia te dar. Só que eu vou te mandar um link. Você preenche esse link e vou te mandar o endereço de uma franquia onde você vai comprar os perfumes que eu deixei com você. E assim foi feito no dia 7 horas da manhã, eu estava na porta da franquia. E a franquia abria às 9.
A necessidade fez com que se tornasse realidade a sua entrada no empreendedorismo, naquilo que nós temos hoje como franquias móveis, seria isso. Você você acredita que a necessidade é o que move as pessoas? Eu tenho que ser uma pessoa já focada em vendas para ter sucesso, ou eu consigo ser transformado para ter êxito naquilo que eu faço no dia a dia dentro do multinível? Eu acredito que é uma coisa chamada decisão. Eu acredito que é uma coisa chamada decisão. Até esses fatos que eu contei para vocês aqui, eu não tinha decidido a ser um líder de multinível, a ser um empreendedor na área de multinível. Eu não tinha decidido isso. Porque eu não sabia fazer, de verdade, eu não sabia. Não sabia o que era rede, eu não sabia o que que era graduações, o que que era cruzeiro, eu não sabia o que que era isso. Você só Mas, sabia que vendia e ganhava o dinheiro. como a maioria do pessoal sabe disso hoje, a maioria sabe que é um negócio que dá 100% de lucro, né? E por outras pessoas que não têm o entendimento, até entram como se fosse assim uma coisa maligna para as pessoas. E não tem nada a ver. Muitas pessoas entendem o multinível como uma coisa maligna. E é uma coisa tão abençoada pelo Criador, por Deus, que se vocês soubessem. Então, o que que acontece nessa decisão? Eu comecei a vender os perfumes, certo? O meu carro quebrou, meu carro fundiu o motor, eu não tinha dinheiro para arrumar o carro. Para te falar a verdade, eu tive que passar o carro pro dono da oficina, o documento do dono da oficina, para ele consertar o motor do meu carro, certo? E para mim tirar o carro de novo para mim voltar a circular. Só que quando eu tirei o carro da oficina, que o carro estava no nome da pessoa, e eu peguei o carro, falei, ó, vou trabalhar para te pagar. Eu falei, se eu for fazer Uber, daqui uns dias eu vou estar com o mesmo problema, eu vou pagar a oficina, meu carro vai estar quebrado, eu vou precisar fazer outro motor, eu não vou ter dinheiro, porque infelizmente, tudo que eu trabalhei aqui hoje aqui assim, e eu desafio a qualquer um de vocês, e não falando mal da profissão, mas eu desafio falando com vocês, se vocês vão ter alguma coisa que você fala assim, eu estou guardando financeiramente alguma coisa. Você faz no máximo é empatar. E quando você tem que tirar da despesa ali para você arrumar um carro, para você trocar um pneu, para você trocar uma embreagem, para você trocar uma pastilha de freio, não sobra mais. Hoje as coisas são muito caras. E aí o que que aconteceu com isso? Tinha um rapaz e todas as vezes que eu ia comprar os perfumes que eu vendia dentro do Uber, que não era muito, era média de 2, 3, 4 perfumes dia que eu vendia no Uber, mas complementava a gasolina que eu fazia. Para mim estava bom. Eu estava satisfeito com aquilo. Só que eu chegava para comprar lá na franquia, só escutava eu falar, hoje eu vendi 15 perfumes. Eu chegava de novo para comprar, hoje eu vendi 12 perfumes. Eu chegava de novo para comprar no terceiro, hoje eu vendi 17 perfumes. Chegou um dia que eu perguntei pro dono, falei, uai, o que é que esse cara tem que ele vende mais que eu? E o dono dessa franquia falou assim, ele simplesmente entrou naquela salinha que tá ali, ó, tem uma salinha que estava escrito assim, sala de reunião. E ele ficou na sala de reunião e aprendeu a vender dentro dessa sala de reunião, Que é a capacitação. capacitação. Foi a Então, primeira vez que eu vi falar de treinamento em multinível. Foi nesse dia. depois que você fez o seu primeiro treinamento, por quanto tempo mais você continuou na mesma operação, já com aperfeiçoamento, mas com o Uber fazendo isso? Não, não foi. Desse dia em diante eu não fiz mais Uber. Deixou de fazer o Uber. O que que aconteceu? Quando eu peguei o carro na oficina, eu liguei para esse menino e falei para ele, falei assim, onde você está vendendo? Eu estou vendendo na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Estou no supermercado X. Eu falei, eu posso ir aí? Pode. E eu cheguei lá e chamei ele e falei assim, ó, eu quero vender perfume, eu não quero mais trabalhar de Uber, porque o Uber para mim não dá. E eu queria entender como é que você faz pra você vender esse tanto de perfume que você vende por dia. Ele falou, vem cá. Ele entrou no supermercado, Márcio, supermercado desses normais, devia ter mais ou menos uns 15 caixas atendendo. E o que que ele fazia? Ele chegava, demonstrava o perfume na pessoa do caixa, aí chegava a mercadoria para sair do caixa. Sabe o que que ele fazia? Ele ficava negociando com a pessoa e empacotando a mercadoria que ela ia passando
Dentro desse supermercado, com um período mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, ele vendeu 22 perfumes. E eu nunca fui ruim de conta, graças a Deus sempre fui muito bom de conta. Eu calculei 22 perfumes vezes R$ 15, você tá entendendo? R$ 330, vezes 30 dias, R$ 9.900. Ali, ele gastou 40 minutos. E eu podia rodar 24 por 48 por 48 sem dormir, que eu não chegava a 30% desse valor no Uber. E aquilo me abrilhantou os olhos de tal forma que eu fui. O que que eu fazia? Aí eu troquei, eu costumo dizer, eu tenho um tênis em casa guardado até hoje. Um dia eu vou te mostrar ele. Ele é comido assim na lateral dele, porque eu troquei os pneus do carro pelo tênis. Você entendeu? E fui fazer o porta a porta. E graças a Deus aprendi, não vou dizer, e aí que eu quero dizer para vocês que tudo foi nessa decisão, porque eu não sabia vender o perfume, eu não tinha qualidade, eu não sabia demonstrar, eu não sabia falar sobre esse produto. E aí, a cada apresentação que eu fazia, eu me cobrava e ficava melhor. A cada apresentação que eu fazia, eu me cobrava e ficava melhor. E chegou um ponto de eu vender. Na época que eu comecei mesmo a fazer venda, foi antes de eu fazer rede, tá? Eu fiquei 1 ano e 8 meses vendendo perfumes, com a média de 10 perfumes por dia, nesse período de 1 ano e 8 meses. Só que nesse período de 1 ano e 8 meses eu já participava de reunião, aí eu já conheci lá aquelas bolinhas, eu já conheci o que que era diamante, né? Mas não fazia rede, simplesmente fazia venda. Você se qualificou primeiro a ser um top vendedor para depois se tornar um líder, que foi aí que você foi conhecer exatamente os meandres daquilo que nós temos hoje dentro do marketing de relacionamento, que é não só a venda direta, mas sim o administrador de rede. É, isso eu devo muito à Virgínia, minha esposa, né? Porque quando eu a conheci, ela já era uma top líder, trabalhava só com liderança, e eu era um vendedor, sim, era vendedor, né? Eu vendia muito bem, mas ela me fez uma pergunta um dia, e que eu carrego essa pergunta e pergunto para todas as pessoas. Você está ganhando dinheiro aqui, mas você está dedicando 100% do seu tempo. Você não tem tempo para outra coisa. É melhor você dedicar 100% do seu tempo para um negócio ou você ter 100 pessoas fazendo esse negócio junto com você. Mudança de chave. E aí eu comecei a estudar, né, sobre a questão de rede. Ela me ajudou bastante nisso aí. Fiz curso, fiz treinamentos especiais, treinador especial, fiz várias coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do empreendedorismo dentro do multinível, que é franquia, que é plataforma, esse tipo de coisa. Você tá entendendo? Dentro do que você aprendeu em todos esses anos, com essa mudança de mentalidade que a Virgínia trouxe para você, você diria que para ganhar muito dinheiro você tem que ter muito tempo disponível? Ou se você tiver uma rede consistente, uma rede sólida, pessoas que estão apoiando e fazendo junto com você, todos vão ganhar bem? Sim. O que que eu digo? Até tenho um treinamento sobre isso, até falo muito isso lá em Goiânia sobre isso. Olha só, eu costumo dizer o quê? Que todo mundo tem um tradicional ou tem uma vida contada os horários. Por exemplo, tem gente que vai para a faculdade, tem gente que trabalha durante o dia, à noite tem outro serviço, tem isso e aquilo. O que que eu quero dizer para vocês? Essa dica vai de graça, tá bom? Na hora que você sair do seu serviço, se você não estiver fazendo nada, maravilha, você tem o dia todo para fazer isso. Mas se você tiver alguma responsabilidade que você tem que cumprir, você já pensou se você pegar o seu telefone e ligar para 10 pessoas todo dia? Com 1 hora você faz isso. 1 hora. Você sai 6 horas do serviço. Às vezes, se você for embora, está muito cheio o ônibus, ou o trânsito está muito pesado. Você pode esperar um pouquinho, pegar seu celular ali, faça 10 ligações, 10, para 10 pessoas que você conhece. Você sabe o que vai acontecer no final do mês? Se você fazer 10 ligações por dia, você fez 300 ligações em um mês.
Quantas pessoas você acha que você vai conseguir trazer com essas ligações que você fez? E se você fazer isso 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, então, não é o tempo que você tem, não é isso. Eu, por exemplo, eu tenho plataforma, eu tenho que me dedicar à plataforma. Eu tenho CD, eu tenho que dedicar ao CD, mas eu também tenho a rede. Você pode ter certeza que todos os dias, isso aí eu tenho testemunha, tá? Não estou aqui para me gabar ou falar alguma coisa. Eu faço essas ligações periodicamente todos os santos dias. Will, mas as minhas ligações acabaram, não tem mais para quem falar. Vá na sua rede, pegue a sua linha abaixo de você, pegue o seu direto, que ela vai ter pessoas para você ligar. Pega o seu indireto, que ela também vai ter pessoas para você ligar. Você nunca vai ficar sem pessoas para você ligar. O que eu quero dizer é o seguinte: muita gente fala assim, eu não vou fazer multinível porque eu não conheço ninguém. Entenda bem que a primeira pessoa que passar na sua porta, que você não conhece, que você falar com ela, ela vai conhecer pessoas. E se ela conhece pessoas, você já tem um negócio pronto para você fazer. Maravilha. Will, naquele tempo em que você deixou de fazer o Uber e foi só para a rede, era aquele momento que você vivia. Hoje, você aconselha esse empreendedor do Uber também fazer a venda dos nossos produtos naquela lojinha móvel dele? Qual seria a dica para esse empreendedor ter sucesso? Você não tem nem o que falar se é indicação, né? Imagina bem, você faz uma corrida de R$ 10, um perfume você vende por 50. Uma corrida que você vai gastar aí 3 quilômetros para você fazer, 4 quilômetros, você vai cobrar R$ 10 a pessoa. Se você vender um perfume, essa corrida de 10 ela vai se transformar em 60. Se você fazer 10 corridas dessa por dia, você vai fazer R$ 600. Você diria que é extremamente importante Maravilhoso. para esse motorista, né, o condutor do aplicativo, ter essa lojinha com os nossos produtos? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje a profissão Uber ela melhora demais o faturamento dela com a lojinha dos perfumes e dos produtos da Like Brasil. Demais, demais, demais da conta. Se você fatura aí 2.000 livros por mês, você vai passar a faturar 4, 5. Isso aí não tem o que falar. Por quê? Porque as pessoas entram e elas se encantam. Os nossos produtos, eles se vendem sozinhos. Se você tiver um demonstrativo e colocar no seu Uber para as pessoas sentirem os produtos, você pode ter certeza que você vai fazer venda. Márcio, um Uber hoje, ele faz de 20 a 30 corridas por dia. Se ele colocar em cada corrida uma pessoa, são 30 pessoas por dia. Ele vai mostrar os produtos. Agora imagina o carro que entra duas, três pessoas. Eu, eu já vendi 15 perfumes em uma viagem do Uber. Foi 5 para uma mulher, 5 para outra, 5 para outra. Isso aí eu já vendi. É possível? É possível, sim. Depende de quê? Se você tem para demonstrar, as pessoas vão ver. Agora, se você não tem, então é um comércio que você hoje tem as pessoas vendo a sua mercadoria 24 horas por dia. Isso é que é o importante. E que dá lucro, né? A importância de ter o material, o produto em exposição, você acabou de dizer que é extremamente importante. Agora, vamos trazer para o Will, que é um parceiro de negócios da Like Brasil, como nossa plataforma. Não estou nem pegando o CD, mas como a plataforma. Você hoje eh, ajuda a abastecer centros de distribuição, não só no Goiás, mas sim em uma grande parte do Brasil. Quando esse produto sai de Goiânia, que vai, por exemplo, para o Tocantins, que eu sei que você fornece para o Tocantins, o contato que essa pessoa fez com você, você sempre vai monitorando ele, ajudando, dando insight, para fazer com que ele potencialize as vendas, mas mais do que potencializar venda, manter a autoestima e a crença positiva das pessoas. Qual é o insight para o líder? Aí não é para o vendedor, mas para o líder, de manter
a autoestima daquele seu downline ou até mesmo do seu upline, que muitas vezes o upline também precisa de um incentivo. Uhum. O que que você faz? Eu nunca tive dificuldade, assim, por exemplo, de trabalhar com os meus crossline, com a minha rede, porque quando você tem uma plataforma, você trabalha aí 80% com rede que não é sua. Mas eu sempre, né, dentro do que eu posso fazer, oriento, coloco esse pessoal em autoestima, como você falou, mando uma mensagem ali, que as pessoas gostam muito, certo? Eu, por exemplo, eu tenho uma mensagem no telefone, bom dia com alegria. Quando eu atendo o telefone com essa mensagem, muitos desses líderes, muitos desses empreendedores, você está entendendo? Às vezes ali assim, num bom dia diferente que eu dou, eles já melhoram o insight de falar com a gente, ele já muda a maneira de como o dia dele vai terminar. Então eu acredito que sim, que graças a Deus é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que se chama ajudar pessoas a melhorarem o seu patamar de vida. E como eu tenho a plataforma que, querendo ou não, é como se fosse a empresa. É como se fosse a empresa. Qual a diferença da plataforma com a empresa? Praticamente zero. Então, dali, eu me sinto na responsabilidade de colocar o meu melhor para atender essas pessoas. E você pode ter certeza, existem várias dúvidas que são sanadas da plataforma para lá, assim, que nem chega mais em cima aqui, justamente por causa disso. Porque a gente sabe que, além do propósito de venda da plataforma, mas também o propósito de ajudar essas pessoas, é o que faz o multinível crescer. Quando eu falo com o Will, líder de rede, E o líder de rede. e tem ali dezenas e centenas de pessoas posicionadas abaixo dele, ou até mesmo os crosslines, como você acabou de falar, você diria para eles é extremamente importante capacitação constante? Eu diria para vocês o seguinte: no multinível, o que eu fiz, o que eu preguei, o que deu certo para mim são quatro coisas. Primeiro, consumo inteligente ou profissional. Segundo, vendas. Ensinem a sua rede a vender. Ah, mas eu não gosto de vender. Mas essa pessoa também não gosta de andar de ônibus. Você pode ter certeza disso, certo? O terceiro passo, que se chama recrutamento, certo? E o quarto passo, que eu chamo, certo, de capacitação. Então, olha só como é que eu fazia no meu período final lá atrás. Eu vendia de manhã porque eu não precisava do dia inteiro mais para me vender, porque eu já estava muito, era um ótimo vendedor. Então minha meta eu batia bem rápido. À tarde eu recrutava e à noite eu capacitava. Esse é o que eu posso falar para vocês. E uma coisa, faça isso todos os dias. Faça isso todos os santos dias. Por quê? Se tem uma coisa que vai trazer o sucesso para você no multinível, chama-se persistência. Nunca desista. Não fale, não deixe as coisas negativas aparecerem para você. Você é melhor que muitos falam. Isso aí eu tenho certeza disso, mas só depende de você entender e aprender isso. Se você não desistir, não tem possibilidade alguma de você não ter sucesso nesse negócio. Às vezes você pode até estar empatando ou até perdendo alguma coisa, mas porque está faltando alguma coisa que você não aprendeu ainda. Então procure se capacitar, procure aprender e não desista que o sucesso, você pode ter certeza que ele vem. E ele vem com muita força. Maravilha. Will, só quero te agradecer pela oportunidade de você estar conosco. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo por tudo aquilo que você vem representando dentro da Like Brasil. Mas mais do que representar na Like, é aquilo que você representa em rede, né, que representa como líder de marketing de relacionamento para o Brasil. Muito obrigado pela sua explanação e compartilhar com a gente um pouquinho de tudo isso que foi a sua rotina, as suas dificuldades para ter o sucesso e o êxito hoje. Muito Obrigado. obrigado, viu? Obrigado a você, Márcio, por mais esse podcast, né? E você que está nos assistindo, pode perder na próxima semana mais um entrevistado com ações e reações importantes que vão fazer o seu crescimento pessoal e profissional. Até lá. Forte abraço. Deus abençoe a todos.
E faz o like e vem, né? É isso aí. Faz o like e vem! Vem!